Olá a todos. Depois de um pequeno hiato, em que demos um descanso para o final da Quaresma e a Páscoa, nós retomamos agora o nosso caminho. E vamos fazê-lo pedindo ao nosso Pai Deus que nos ajude a continuar nessa caminhada que nos leva à vida, porque vai nos levar a Jesus, e Jesus é o caminho e a vida, e Jesus ressuscitado. Até então falávamos de Jesus que seria crucificado, agora não, agora o crucificado é o ressuscitado, e é esse que conta efetivamente para nós. Unamo-nos em oração, todos nós, e peçamos ao Pai que nos envie o seu Santo Espírito, para que possamos compreender mais e profundamente o que a Palavra de Deus nos diz, nos ensina sobre o Cristo ressuscitado, neste tempo maravilhoso que nós chamamos de tempo pascal, e sobre o qual nós vamos falar ao longo desta caminhada, neste mês de maio, se Deus quiser. Portanto, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a Deus a sua proteção e dizendo para Ele a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos a nossa jornada pascal. E vamos começar logo dizendo isso que está aqui. Vamos falar primeiro desse tempo. Nós vimos que o ano litúrgico ele se divide em várias partes. Ele começa lá atrás, ainda no final, bem antes do final do ano civil. Começou em novembro, com o tempo do Advento. Preparativo de quê? Do Natal. Aí, comemoramos o mistério do nascimento de Jesus. Olha bem, parênteses. A palavra mistério. Mistério indica algum fato importantíssimo da nossa fé, ligado à nossa fé, que precisa ser revelado. E ele é revelado aos poucos. Não é revelado imediatamente. Ele vai sendo revelado. E na realidade, ele vai sendo revelado para cada um de nós individualmente. Este é o primeiro ponto. E comunitariamente, quando estamos reunidos todos em comunidade, ele se revela. Portanto, o Natal é um mistério, é um grande mistério da encarnação do próprio Deus. Encarnação do próprio Deus significa que Deus decidiu se encarnar. Encarnar quer dizer assumir a nossa forma, a nossa maneira de ser, a nossa condição humana. Ele, o Criador, vai assumir a forma da criatura. E Deus, por um desses mistérios de amor, que nós nunca conseguiremos entender a fundo, até o momento em que estivermos face a face com Ele, na eternidade, aí sim mergulharemos definitivamente no mistério de Deus. O Deus se encarna no seu Filho, no seio da Virgem Maria. Então, Jesus é a expressão humana do Pai Divino. Por isso, ele disse repetidas vezes que eu e o Pai somos um. Ele passou dizendo isso e por isso ele foi condenado. Agora, nós não vemos Jesus corporalmente,
fisicamente, como há 2 milênios se via lá na Palestina. Mas nós o vemos até com mais força, com os olhos da fé. Outro mistério. Os olhos da fé que parte do nosso coração. É Ele que ilumina a nossa razão. Então, nós aceitamos, nós acreditamos e nós vemos efetivamente Jesus pela fé. Este é o nosso grande momento, esse é o grande ponto que nos lança no segundo grande mistério, que é o mistério da Páscoa, que é o mistério da ressurreição de Jesus. Então nós temos a encarnação. Para a encarnação tivemos um período preparatório, que chamamos de Advento, quer dizer, a vinda do Senhor, a primeira, na carne humana. Depois Jesus vai vivendo, ele passa 3 anos fazendo a sua pregação e no final desses 3 anos ele é levado à morte e morte de cruz. Passado o batismo de Jesus, inicia-se um outro tempo que envolve um mistério também, que vai ser o mistério da redenção. Primeiro o mistério da encarnação, e depois vem o grande mistério da redenção, que se consumou na morte de Jesus na cruz, e que evidentemente explodiu na alegria da Páscoa, quer dizer, da ressurreição de Jesus, terceiro grande mistério. Mas na realidade, nós temos aqui, não são 3 mistérios, na realidade é um único e grande mistério, é o Mysterium Christus, em latim, ou seja, o mistério Cristo. Mistério porque ele se apresenta e ele é encoberto. Ele é encoberto e se apresenta de novo. Então, é esta dicotomia daquilo que a gente não vê para aquilo que a gente vai ver com os olhos da fé, que nós chamamos de mistério. E procuremos mergulhar no mistério para entender exatamente do que se trata. O período de preparação no ano litúrgico, o período de preparação para esse mistério da redenção, que é o mistério da cruz, sobre o qual nós falamos nesse período, que foi a Quaresma, 40 dias em que nós nos preparamos para o mistério da redenção e ressurreição de Jesus. É uma coisa só. Jesus crucificado e Jesus ressuscitado. São 2? Não. É o mesmo Jesus. Por isso é que é um mistério. Porque é o mesmo, como eu botei aqui, mas é o outro. Ele é o mesmo Jesus, mas é o outro porque já ressuscitado. É aquele que entregou a sua vida na cruz pela nossa salvação e ressuscitou. Eu não costumo usar a conjunção adversativa mais, ou seja, Jesus morreu, mas ressuscitou. Não. Uma coisa não é contrária à outra, pelo contrário, a ressurreição tem que passar necessariamente pela morte, pela crucificação de Jesus, que entregando-se na cruz, ele consuma o plano, o desejo, o sonho do Pai de se entregar como vítima, como oblação ao Pai pelos nossos pecados. Nós estávamos afastados de Deus, e Deus, desde que o homem se afastou dele, desde que a criatura humana se afastou dele, aí a gente lembra de Adão e Eva, desde que a criatura humana se afastou dele, Deus não fez outra coisa a não ser preparar a criatura para esse momento. Aquele em que, pela entrega do seu próprio filho, por um mistério insondável,
inabalável, incognoscível à nossa razão, mistério de amor, ele se deixa ir, ele se entrega à morte na cruz, como oblação, como vítima agradável a Deus, vai dizer o Salmo, uma vítima de suave odor, para que nós, pela entrega de Jesus na cruz, pudéssemos ser reconciliados com o Pai. O objetivo da vinda de Jesus, o objetivo da entrega de Jesus, da morte de Jesus em cruz, era exatamente esse, que pela sua entrega, tendo ele assumido em si os pecados da humanidade, pela sua entrega, ele, o Filho do Deus vivo, pela sua entrega de cruz, pela sua morte de cruz, ele redime a humanidade inteira decaída, a humanidade que tinha se afastado de Deus, a humanidade que agora voltava para Deus, levada pelo Cristo Jesus no alto da cruz. Mas isto não teria sentido se a seguir Jesus não tivesse ressuscitado. Por isso, eu não digo mais ressuscitado, não. Ele morreu e ressuscitou. Na realidade, foi ressuscitado pelo poder de Deus. Morreu por si e foi ressuscitado pelo poder de Deus. Mas por que a gente diz e ressuscitou? Usa o verbo na voz ativa, por um motivo muito simples, porque Jesus é o Filho de Deus, portanto ele é Deus com Deus. Se foi Deus Pai que o ressuscitou, ele como Deus Filho, ressuscitou. Nós podemos dizer tranquilamente, Jesus ressuscitou, tanto que foi o que os seus discípulos disseram, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Na manhã, na tarde daquele dia, os discípulos reunidos numa sala, vão começar a ouvir notícias de que Jesus tinha ressuscitado. E aí, quando dois deles voltam e contam o que lhes acontecera na estrada, eles vão dizer, é verdade. Vão dizer para os dois, e para eles mesmos, é verdade. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quer dizer, ele ressuscitou e apareceu a Simão, que era para comprovar a sua ressurreição. É este grande mistério da ressurreição de Jesus que nós vamos tratar, é desse mistério que nós vamos tratar nesse tempo pascal. Tempo pascal que vai do domingo na ressurreição ao domingo de Pentecostes. Porque se Jesus se entregou na cruz para que nós pudéssemos, pela sua morte, ser redimidos e assim sermos reconciliados com Deus, se Jesus fez isso, na sua ressurreição, ele promete enviar o Espírito Santo. Ele continuará conosco pela ação do seu próprio Espírito, por isso o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como nós vamos ver detalhadamente, à medida que formos caminhando, o Espírito Santo vai descer sobre os apóstolos naquele domingo de Pentecostes. Então, cronologicamente, nós temos a paixão e morte de Jesus, sua ressurreição e depois um período que se segue, que nós chamamos de tempo pascal, que vai do domingo de Páscoa, que é o domingo da Páscoa na ressurreição de Jesus, até o domingo de Pentecostes,
que é aquela passagem dos Atos que nós vamos ver, não é? Em que o Espírito Santo descerá em forma de pomba, em forma de línguas de fogo, sobre cada um dos discípulos reunidos naquele cenáculo, juntamente com Nossa Senhora. Nossa Senhora vai ser parte fundamental dessa nossa caminhada, mas ela só vai aparecer no final. Agora nós vamos ficar apenas na caminhada, para a gente mergulhar mais ainda nesse grande mistério. Então, o mistério é um só, é o mistério da ressurreição e o mistério da vinda do Espírito Santo. Então, dizendo Páscoa na ressurreição e o Pentecostes. O que é que significa Pentecostes? Esta é uma palavra de origem grega. Ela é a tradução em português da palavra grega, que é a mesma, Pentecostes, Penta 5. Isto significa que houve um período de 50 dias em que, a partir da ressurreição de Jesus até a vinda do Espírito Santo. Mas isso nos é contado por São Lucas. São Lucas é o evangelista de data. É aquele que está preocupado, que se prende muito a explicar didaticamente o mistério Cristo e o mistério de Cristo. São duas coisas. O mistério Cristo, que é a pessoa dele, tudo que acontece com a sua pessoa, isso na minha cabeça, e o mistério de Cristo, que é tudo aquilo que ele fez. Os seus ensinamentos, o seu ministério, a sua evangelização, mas que não tinha esse nome, evangelização foi depois. Então o que ocorre é o seguinte, então é São Lucas que vai nos contar essa história, sobre a vinda do Espírito Santo 50 dias depois. E por que 50 dias depois? É simples. Eu vou botar aqui no quadro uma coisa que era bom a gente entender. Aqui está a Páscoa na ressurreição. Então você tem domingo. O domingo é o principal dia da semana para nós cristãos católicos. Por quê? Porque o domingo, a palavra domingo vem disto que está aqui, dies, dia, domini, dia do Senhor, é o dia do Senhor. Por quê? Porque foi no domingo que se deu a ressurreição de Jesus. Como é que a gente sabe que foi no domingo? Vamos ver o que nos dizem os evangelistas. Vamos ver aqui São Lucas, que é o nosso principal evangelista este ano. Então está aqui, no capítulo número 24 de São Lucas, que é muito rico na revelação do mistério da ressurreição. No capítulo 24, São Lucas nos diz assim, capítulo 24, versículo número 1. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo. Não preciso ir mais além. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo. Aí, se nós formos a São João, falando exatamente da mesma coisa, aí vamos ficar apenas em João e Lucas. Lucas diz, no domingo bem cedo. João é o último a escrever o Evangelho. Então João diz assim, capítulo número 20, primeiro versículo, sempre o primeiro versículo. Diz João assim, domingo bem cedo. Usa exatamente as mesmíssimas expressões de Jesus, de Lucas, porque o Evangelho de Lucas é anterior ao de... E o Marcos e o Mateus vão dizer a mesma coisa. Então, por que
No domingo, bem cedo, as mulheres saíram para ir ao túmulo, para cobrir de aromas, jogar o perfume no corpo de Jesus, coisa que elas não puderam fazer como queriam, de véspera. Por quê? Porque Jesus, tendo sido sepultado, já estava começando um novo dia, e esse dia era sagrado, não se podia fazer nada, era o sábado. Então, no domingo, elas foram completar aquilo que elas tinham iniciado, mas não puderam acabar. Então, foram as mulheres ao túmulo de Jesus para fazer isso, cuidar do corpo de Jesus. Muito bem, quando elas chegaram lá, bom, essa é outra história. Agora, o que eu estou dizendo é que o domingo, porque ele é revelado claramente na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, o domingo bem cedo, domingo passou a ser o quê? O dia do Senhor. Então, este é um ponto importante pelo seguinte: Jesus se entregou à morte e morte de cruz como... Ele se entregou e Jesus vai morrer exatamente naqueles dias, no dia que precedia o quê? A Páscoa judaica. E a Páscoa judaica é uma das 3 grandes festas do calendário judaico, é exatamente a Páscoa, é a primeira de todas. Ela se realiza sempre na primavera, lá no hemisfério norte. Jesus se entrega como vítima. Qual era a prescrição da lei para a celebração da Páscoa judaica? Que se imolassem os cordeiros, não é? Cada família tinha que imolar um cordeiro, por quê? Porque se repetia aquilo que é contado no livro do Êxodo. O próprio Deus mandou Moisés espalhar pelo povo que eles deviam preparar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, pegar o seu sangue e tingir de sangue os portais, os batentes das portas, porque Deus iria passar, como passou, e iria atingir os primogênitos do Egito. Mas, ao passar, vendo aquele sangue nos beirais, quer dizer, nos batentes das portas, ele passaria direto, aqueles não seriam atingidos, era o povo dele. Então isso foi, Deus ia passar, o verbo usado é esse, passar é pesar, em hebraico, e esta palavra pesar, foi nela que se originou a palavra Páscoa. Portanto, a palavra Páscoa quer dizer passagem de Deus, passagem de Deus para salvar o seu povo. E o seu povo, para ser salvo, teria que fazer alguma coisa para indicar que eles estavam ali preparados para essa passagem. Então eles comeram a Páscoa, quer dizer, a passagem, eles vivenciaram essa Páscoa já prontos, arrumados, para depois saírem. É o início do Êxodo, é o início da saída do Egito. Passagem, Páscoa, quer dizer passagem de quê? Da escravidão para a liberdade. Depois vai haver a passagem do Mar Vermelho. Tudo é Páscoa. É um único mistério. Pois bem, então os judeus passaram a repetir isso, porque até houve uma ordem de Deus nesse sentido. Este é um decreto perpétuo, vocês comemorarão a passagem. A passagem será comemorada. A minha passagem de libertação, aquela em que eu vou levá-los para a terra da promissão, a terra onde corre leite e mel, a minha passagem tem que ser celebrada. Então isso depois foi estatuído, isso depois foi colocado lá num dia exato, etc, etc, etc. Então,
a cada ano, eles comemoravam este mistério da passagem de Deus. E é justamente no momento dessa comemoração que Jesus se entrega como o verdadeiro cordeiro. Não tinha que imolar um cordeiro? Lembram da passagem de Abraão, que vai imolar seu filho Isaque, a pedido de Deus? E na hora que ele vai matar o menino, um anjo segura-lhe a mão, tira-lhe o cutelo da mão, e Isaque escapa. Aí, para honrar a Deus, para entregar a Deus a sua própria vida, Abraão vai lá ver um cordeiro sem mancha, preso num espinheiro. Ele vai lá, pega o cordeiro e imola o cordeiro. Cordeiro. Jesus é o quê? É o cordeiro imolado. Jesus é aquele que se entrega em oblação para a salvação de todos. Então ele é o verdadeiro cordeiro. Por isso é que quando ele vai passando, São João diz para ele, quer dizer, João Batista diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ainda não tinha acontecido a ressurreição, ainda não tinha acontecido a redenção, mas João já estava olhando para frente e já estava afirmando: esse é o verdadeiro Cordeiro. Aquilo que nós fazemos aqui na nossa tradição de imolar um animal, o cordeiro, isto é uma figura. Ele está no lugar, isto é uma figuração que está no lugar da verdadeira figura. E a verdadeira figura é o Cristo imolado. Por isso ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Na passagem de Deus na terra do Egito, quando Deus passa, ele leva o seu povo para a liberdade. Então o povo sai da escravidão para a liberdade. Jesus se entrega como cordeiro imolado para nos permitir uma Páscoa também. Uma passagem de quê? Uma passagem da escravidão do pecado para a liberdade de uma vida plena em Deus. Em outras palavras, ele nos tira da escravidão do pecado com a sua morte, matando o pecado, matando a morte. Então nós saímos pela Páscoa de Jesus, pela passagem dele, nós saímos da morte para a ressurreição, para a vida em plenitude, da morte para a vida. Isto é uma passagem. Jesus passou por ela em primeiro lugar, por nós, para nós. E ele fez isso uma única vez, morreu uma única vez, não morre mais, vive para sempre. Ora, nós que somos batizados em Cristo, somos batizados na sua morte. Mas da mesma maneira como Cristo, lembram-se do batismo de Jesus, que nós vimos aqui? Da mesma maneira que Cristo entrou na água do Jordão, submergiu na água do Jordão, ele subiu para a vida. E na hora que ele subia, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho muito amado. E viu-se também uma pomba descer, quer dizer, o Espírito descer em forma de pomba. Quer dizer, Jesus, ali é um outro mistério, que figura justamente este daqui. Jesus, ao mergulhar nas águas do Jordão, é como se ele morresse. Mas ele sai da água e sobe, e o céu se abre. Então é como se ele fosse da terra para o céu, já numa prefiguração do que aconteceria quando? Na Páscoa da ressurreição. Ele passa da morte para a vida. Nós, no nosso batismo, recebemos exatamente este dom, esta graça, esta bênção. Somos admitidos na família de Deus, nos tornamos, mesmo com as nossas limitações e por causa delas, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, nós nos tornamos
filhos de Deus, mas já limpos. Só que, como nós somos limitados, a nossa liberdade, que Deus não atira da gente, nós às vezes podemos até voltar as costas a Deus. E no mais das vezes é o que nós fazemos mesmo. Nós voltamos as costas a Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, e vimos isso já, na sua infinita misericórdia. Lembram da passagem da pecadora? Da mulher adúltera? Mulher, alguém te condenou? Bom, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Pronto. No batismo, nós somos limpos, daí a água. Nós somos purificados dos nossos pecados. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar mais, não. Porque nós somos livres. E podemos até cometer o pecado, mas o que nós não podemos fazer é impedir Deus de nos amar. Não podemos impedir a ressurreição de Cristo. E Cristo ressuscitado já mata a morte, mata o pecado em nós. Se mostrarmos o nosso amor por Ele, se crermos na sua palavra, é o que nós estamos vendo. Ele próprio garantiu. Não, embora tenha morrido, não morrerá, mas terá a vida eterna, a vida plena, a vida em plenitude. É isso que a ressurreição de Jesus nos ensina. E esse é um grande mistério de amor, que sumariza o mistério da encarnação. Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria para isso, para viver esse momento de cruz. Por isso é que normalmente acontecia assim, ele foi enrolado em panos. Lembram-se que os evangelistas contam que Jesus, ao nascer, Maria o enrolou em panos. Era assim que se sepultavam as pessoas que morriam, enroladas em panos. Então, lá na manjedoura, Jesus já estava, aquele Jesus enrolado em panos já prefigurava o Jesus enrolado em panos da sua morte, do seu sepultamento. Tanto que na sua ressurreição as mulheres entram no túmulo e quando não vem o corpo, mas vem os panos jogados no chão. Uma coisa leva a outra. Uma coisa nos faz ver a outra, aquela que tem mais, aquela que significa a verdadeira razão da nossa fé. A ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé, nos ensina São Paulo. Então temos que ter isso em mente. Ora, esse grande mistério da ressurreição de Jesus, Jesus prometeu enviar o Santo Espírito. Então ele vai enviar o Santo Espírito na nossa passagem de tempo 50 dias depois. Portanto, do domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes. Esse Pentecostes corresponde à Páscoa. Tanto que os franceses chamam o Pentecostes de Pâques Rouge, ou seja, Páscoa vermelha, porque a cor é vermelha. Então, é como se fosse um único dia. O domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes. É como se fosse um único dia. Da mesma maneira como a primeira semana da Páscoa, quer dizer, do domingo de Páscoa até o domingo seguinte, até o sábado seguinte, nós temos exatamente como se fosse um domingo só. Por isso a gente diz, na oitava da Páscoa. E por isso que as leituras, a liturgia toda é igualzinha à do domingo de Páscoa. Porque é um único dia. O mistério é tão grande que não pode ser celebrado naquele pequeno momento da missa, da liturgia daquele domingo de Páscoa. Não, ele se estende por 8 dias. E o tempo pascal, quer dizer, a Páscoa em si, ela tem que ser celebrada com
muito entusiasmo ao longo desses 50 dias. Então, do domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes, nós temos como se fosse um único dia, que se estende, porque nós celebramos a mesmíssima coisa, a ressurreição de Jesus. Por isso é que nós dizemos Páscoa na ressurreição. Não é Páscoa da ressurreição, não. É a passagem de Deus na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus já corresponde a uma passagem, a uma Páscoa, da morte para a vida. E não é apenas da morte que fica lá para trás, a morte matada pela morte de Jesus, é da morte para a vida em plenitude, para a vida eterna, para a vida no Pai. Isso nós somos, isso é possível para nós, porque fomos batizados, morremos com Cristo, renascemos com Cristo. Não é possível acontecer algo diferente, porque isto foi estatuído por Deus. Por isso, pelo seu imenso amor, pela sua misericórdia, Ele quis ser igual a nós. Quis nascer no seio de uma família, para mostrar a sacralidade da família. Quis viver como nós, quis sentir as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ou você acha que a morte de Jesus na cruz, Jesus está fortíssimo na cruz? Não dá nada. Jesus, diz Paulo apóstolo, morre na cruz pela sua fraqueza. É a fraqueza humana. Ele leva em si nos seus ombros toda a fraqueza da humanidade, que é representada pelo pecado. Então Jesus leva nos ombros o pecado. Mas ele morre e ele ressuscita. Quem é que ressuscita? O velho homem? Não, o novo homem. É esse que ressuscita. Jesus é um novo homem na sua ressurreição. Há uma passagem logo no domingo da ressurreição, em que uma das mulheres, que é Maria Madalena, ela é a primeira a ver Jesus. Lembram? Ela está no jardim, ela pensa que é um jardineiro, e é Jesus que está ali atrás, e quando Jesus a chama, Mariam, que é Maria, não é? Aí ela ouve aquela voz, ela diz, olha, essa voz eu conheço, aí ela vira logo, ela está toda chorosa, aí ela vê Jesus. Jesus se apresenta para ela. Qual é a reação de Maria? Falando assim bem rapidamente, qual é a reação de Maria? Se jogar no chão e agarrar os pés de Jesus. Não queria mais deixá-lo. Aí Jesus disse, não me segures. Ainda não fui para o Pai, estou indo para o Pai. Mas quanto a ti, vai e diz aos meus irmãos que eles se dirijam a Galileia, onde eu estarei esperando por eles. É isso que ele fala. Vai lá dizer para eles que eu ressuscitei. Maria é a mensageira, Maria Madalena é a primeira mensageira, foi a primeira pessoa, para mim é a segunda. Para mim é a segunda, mas é dada como a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitar. Eu estou dizendo que Maria é a segunda porque, para mim, a primeira é a outra Maria, a mãe de Jesus. Ela viu Jesus ressuscitar. Se isso não está escrito, está no nosso coração. É impossível que Jesus não tenha arrancado do coração de Maria aquela espada que o transpassara na sua morte. Tal qual o velho Simeão havia profetizado lá no dia da apresentação de Jesus no templo. Jesus quis primeiro aparecer a sua mãe, mas isso não foi registrado porque Maria é a humildade em pessoa.
Isso não se registra por escrito, mas fica no registro do nosso coração. Impossível que a mãe de Jesus, que tenha, aquela que sustentou Jesus na cruz, ela ficou lá ao pé da cruz, de pé, ela não tivesse recebido a visita do filho. Aí ele aparece a Maria, e a outra também chama-se Maria. É Maria Madalena, a primeira que realmente, a primeira que vai contar aos apóstolos, que Jesus, aos discípulos, que Jesus, discípulos, diga-se passagem, que tinham dado no tempo, estavam escondidos. Ela vai lá para dizer a eles que Jesus, o Senhor apareceu para mim. Mas note, quando ele diz, vai você, são dois momentos aí, não me toques, não me segures, porque eu ainda não subi ao Pai. Eu tenho que subir para o Pai. Não me segures, você está segurando o velho, eu já sou um novo, porque eu ressuscitei. Eu já sou um novo. Ele é uma figura transformada, é o mesmo, mas é o outro. Ou seja, você tem o Jesus humano, o Jesus carnal, e você tem um Jesus espiritual, que também continua carnal, mas aí já é o Espírito que comanda. Então ele é um novo ser, mas o que ele quer de Maria não é isso. Não fique aqui, não perca tempo, vá anunciar a grande nova, a boa nova, a excelente nova, a nova por excelência. Eu ressuscitei, como eu disse que iria ressuscitar. Maria Madalena é, portanto, a primeira mensageira da ressurreição de Jesus. Não foi nenhum dos apóstolos. Depois Pedro, e ele ia aparecer para Pedro também, porque Pedro é um caso especialíssimo. Mas não foi. Aí o que vai acontecer é o seguinte: como Jesus é o outro, ele tem a capacidade de aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. Ele aparece ao mesmo tempo para várias pessoas, porque ele é outro. Ele já é um homem na eternidade. Pertence a Deus, é de Deus, vive em comunhão total com Deus. Deus Pai, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, mas todo amoroso, e de tanto nos ama que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. E Jesus, sendo Deus com Ele, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode aparecer para Maria Madalena, para Pedro, para Maria, sua mãe, ao mesmo tempo. Porque ele já não está preso nas limitações do corpo. Ele supera com o seu corpo o corpo. O seu corpo é transfigurado, o seu corpo já glorioso. Ele supera esse corpo carnal, que é um mero invólucro que a gente deixa para o lado, para assumir o outro, que é Jesus ressuscitado. É isso que é importante, que a gente grave nesse tempo. Então, o velho e o novo que nós temos aqui. Mas Jesus não aparece apenas a Maria. Jesus depois vai aparecer para os seus discípulos. E isto nos é contado no capítulo número 20 de São João. Não vou falar dele. Aproveitando que nós estivemos agora, entramos já na terceira semana do tempo pascal. Primeiro domingo foi o domingo da Páscoa, na ressurreição. Conta-se a ressurreição. No segundo domingo, foi o domingo passado, é chamado domingo da Divina Misericórdia. Fala-se da luz que vem do coração de Jesus. Agora, nesse terceiro domingo, São João nos conta uma outra história. No domingo passado, ele contava a história de Tomé. São João contou a história de Tomé. Lembram? Tomé não está na sala, Tomé não acredita. Quando ele isso tudo é uma outra história que nós vamos deixar para uma outra vez. Por enquanto, para seguir o nosso itinerário do tempo pascal litúrgico,
vamos dar uma olhadinha nesse evangelho do terceiro domingo, que é uma sequência daquilo que nós ouvimos na vez anterior. E eu queria começar exatamente falando um pouquinho disso, depois daquela passagem de Tomé, que é a última. Lembra? Jesus apareceu, Tomé não estava presente. Foram dizer a Tomé que o mestre tinha aparecido. Ele reagiu incrédulamente. Ele disse: se eu não vir a marca dos cravos na mão, se eu não tocar na ferida do seu peito, quer dizer, a ferida que se abriu pela lancetada que Jesus levou, se eu não tocar nele, quer dizer, Tomé precisa das coisas materiais. Tomé é o exemplo típico do incrédulo, daquele que só acredita naquilo que toca. É ele a expressão máxima do ver para crer. Santo Agostinho vai inverter isso, vai dizer com outras palavras: não, primeiro a gente acredita, depois a gente vê. É o oposto, é o inverso. Então, passado esse episódio de Tomé, São João, no finzinho do capítulo número 20, versículos 30 e 31, diz o seguinte, permito-me ler, com essa versão daqui, da linguagem de hoje. Eu sempre gosto de repetir isso, porque nem sempre eu concordo com isso. Não estou puxando a base, não estou querendo com isso, não. É porque eu acho que a tradução, às vezes, não corresponde ao sentido real do original. E nós devemos nos ater ao original para sermos mais fiéis àquilo que o escritor quis dizer. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Pronto. São João, no capítulo número 20, fala da ressurreição de Jesus. É um capítulo extenso, um capítulo longo, porque ele é dividido em várias etapas, que tem um significado teológico muito profundo. João é o teólogo por excelência. Tudo em João tem um sentido transcendente. Então a gente tem que descer um pouquinho mais para entender. Aí chegou o momento que ele disse: bom, não preciso escrever mais, porque Jesus fez tantas coisas, mas tantas coisas, que se eu fosse escrever não daria neste livro, não daria no Evangelho. É o próprio evangelista que diz isso. Mas nós devemos entender que aquilo que ele contou até então, naqueles 20 capítulos, até o versículo 29 do capítulo 20, já tinha sido demais. Mas, além disso, houve muito mais coisas. Só que não daria para colocar num livro. Então, a gente para por aqui. É isso que significa o versículo número 30, com palavras rasteiras, para a gente entender melhor. E aí vem o versículo número 31, que é de capital importância para todos nós que queremos mergulhar mais na palavra de Deus e nos revestirmos dela, para podermos pô-la em prática. Diz ele assim: mas estes, isso tudo que ele escreveu, foram escritos, quer dizer, todos esses episódios foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Primeiro ponto. Qual é a finalidade do Evangelho de João, então? Podemos perguntar. Isso aqui está no final. Todos esses acontecimentos, mas tudo lá do primeiro capítulo até agora, o capítulo 20, tudo
tudo isso que foi escrito com essa finalidade, para que vocês creiam. Você, Fabiana, Anderson, todas as pessoas que nos acompanham, o padre, o Papa, para que todos nós acreditemos. Eu também, por favor, eu também. Para que todos nós acreditemos que Jesus é o Filho de Deus. Lembram que eu chamei bastante atenção aqui, quando estudamos, ou quando vimos o Evangelho de São Marcos, que começa assim: Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, o Filho de Deus. E isto vai até o capítulo 15, versículo 39, em que um centurião, olhando para Jesus morto na cruz, diz: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Então, o Evangelho de São Marcos, ele se resume a isso. O que ele quer é isso: mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Leva 15 capítulos. João levou 20. Leva 15 capítulos para chegar lá no versículo número 39, e pela boca de um centurião, quer dizer, foi um pagão que reconheceu aquilo. Verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Os discípulos de Jesus, depois de muito penar, aqui no final desse evangelho, mas é em Lucas que a gente vê isso no capítulo 24, então ainda é mais longe. Eles vão dizer para os discípulos de Emaús, lembram-se dos discípulos de Emaús? Eles vão dizer para os discípulos de Emaús: é verdade isso que vocês estão contando, é verdade. Por quê? Aí eles usam a expressão vere, quer dizer verdadeiramente o Senhor. Chamam, não dizem Jesus, chamam o Senhor, porque o Senhor é o nome de Deus. Então eles implicitamente reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, é como João está dizendo aqui. Então, verdadeiramente, o Senhor ressuscitou, e acrescentam, e apareceu a Simão, que é Pedro, e apareceu a Simão. Então, a finalidade do Evangelho é esta. Como Marcos, que é o primeiro de todos os evangelistas, embora na ordem ele não apareça como o primeiro, e sim Mateus, mas Marcos é o que deu começo a tudo, segundo estudos mais recentes, e eu acho até conclusivos. Marcos começa dizendo: Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, o Filho de Deus, é aposto ao sujeito. E ele prova isso lá no final do Evangelho dela com a palavra do centurião. Aqui, São João opta por dizer: isso tudo que foi escrito com um objetivo, que vocês acreditem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, o Filho de Deus. Quando ele fala o Messias, ele está se referindo ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento projetava num futuro longínquo, remoto e inimaginável, mas era a esperança deles. O Antigo Testamento projetava o novo. É o velho e o novo. Quer dizer, ao velho sucederá o novo. E quem vem instalar o novo, quem vem abrir a porta de um novo mundo para a humanidade decaída, é o Messias. E o Messias é Jesus. Então João diz isso, para vocês acreditarem. Mas não ficou só nisso não. Ele diz no final assim: para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida por meio dele. Para que nós tenhamos a vida verdadeira, vida plena,
a verdadeira vida trazida pelo novo, que é Jesus ressuscitado, para que vocês, crendo que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, vocês tenham a vida, e vida em plenitude. Para isso Jesus ressuscitou. Antes, morreu e ressuscitou. Matou a morte e nos deu a vida em plenitude. Nos deu porque Ele morreu por nós e para nós. Era difícil para os apóstolos entenderem isso, como seria muito mais difícil para nós, que vivemos uma época de total e absoluta incredulidade. Isso é cíclico. Aconteceu no passado e está acontecendo de novo agora. As pessoas se afastaram de uma tal maneira de Deus que são capazes de fazer coisas inimagináveis, como, por exemplo, nesta altura da nossa vida, com toda a história pregressa bem recente, invadir um outro país e desandar numa matança que não tem fim, uma coisa totalmente gratuita, sem o menor sentido, a não ser, infelizmente, é de se pensar, de fazer o mal. Mas nós que cremos, não devemos ficar apontando apenas, devemos, já que não podemos fazer nada, podemos fazer muito rezando, para que isso passe, para que essas pessoas que deram origem a isso, deram causa a isso, por favor, se deixem tocar pelo Espírito de Deus. Porque o nosso Espírito é o novo. O nosso Espírito está ligado ao Espírito de Deus. Por isso a Páscoa na ressurreição vai até o domingo de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Mas isso é outra história. Vamos concluir a nossa de hoje, falando brevissimamente do que vem depois. Então eu mostrei a vocês o final do capítulo número 20. Olha, ouvindo bem, mas estes foram escritos, não posso escrever mais, porque não daria no livro. Mas o que eu escrevi aqui é o bastante para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E acreditando em que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, vocês têm a vida e vida em plenitude. Isso nos soa como o final, não é? Ele bota um ponto ali, é o final. Mas só que depois, lá num determinado momento, aparece isso que está aqui. Depois disso, aí começa o capítulo 21. Totalmente inesperado. Totalmente inexplicável. A menos que a pessoa que escreveu isso, que dizem ter sido alguns, claro, com conhecimentos muito maiores do que o meu, dizem ter sido um discípulo de São João. Eu já penso diferente. Eu acho que foi o próprio João que sentiu necessidade de contar essa história. Faltou mais uma. Aí ele pegou e começa o capítulo número 21, que é chamado de apêndice. Ou seja, é uma colocação extra. É uma colocação a mais, que não existia, mas que passou a existir porque alguém sentiu necessidade de contar mais alguma coisa para que nós acreditássemos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E o que ele conta? Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Lembram que Jesus tinha dito uma hora, vai lá e diz para eles irem para a Galileia, porque eu os precederei lá. E lá nós nos encontraremos. Mateus vai terminar o evangelho dele lá, no mar da Galileia.
Então, aqui João diz assim, e foi assim que isso aconteceu. Estavam juntos, atenção, vocês que contem, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, quer dizer, o gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, mais dois, e outros 2 discípulos. Então nós temos 5, até os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos não nomeados. 5 mais 2, 7. Então, havia 7 discípulos, e esses 7 discípulos resolveram seguir Pedro, que tinha dito para eles assim, eu vou pescar. Pedro diz, eles estão no mar da Galileia. Pedro diz, eu vou pescar. Ele vai pescar nadando? É pesca submarina? Não. Pedro tem o quê? Um barco, é ou não é? Pedro já não é chamado de Simão, é chamado de Pedro. Então Pedro, aí nós também vamos pescar com você, disseram eles. Eles quem? Os 7. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Subiram no barco. Barco de quem? De Pedro. Supostamente, eu vou pescar, ele tinha um barco, ele era pescador, então vamos lá. Então, sobe no barco Pedro, que é o dono do barco, é o chefe do barco, e vai pescar. E com ele vão 7 outros discípulos de Jesus. São Jerônimo, que fez a tradução do grego para o latim, certamente tinha isso em mente. Porque Jerônimo era muito apegado à questão dos números. Os judeus davam muita importância à numerologia. Tudo para eles tinha um sentido. O número 3 era importante, o número 6 era importante. E o número 7 significava o quê? A plenitude, a perfeição. De que? Da criação. Gênesis. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então você conta os 7 dias. 7 passou a ser, para os judeus, sinônimo de plenitude, de perfeição. Entendido isso? Então vão 7, que entram num barco. O barco é de Pedro. Projetando no futuro, nós temos a igreja, que é a barca de quem? De Pedro. Então aqui nós temos uma simbologia forte, por isso é que eu botei ali a simbologia forte da igreja do futuro, com os seus discípulos, quer dizer, seus discípulos que a levarão à perfeição, que indicam a plenitude, são 7, dirigidos por quem? Por Pedro. É ele que comanda a barca, é Pedro que comanda a igreja, é o nosso Papa atual, Francisco. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram absolutamente nada. Muito bem. Fazendo uma reminiscência aqui. São Lucas, capítulo número 5. São Lucas, capítulo número 5. Está aqui. Versículos 4 a 6. Versículos 4 a 6. 5, 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leva o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então, tu e os teus companheiros joguem a rede para pescar. Não parece a mesma coisa? Simão aí não ouviu de Jesus, mas ele quis ir pescar. Subiu no barco, foi para um lugar fundo com os companheiros dele, que eram 7, e lá jogaram a rede para pescar.
Mas naquela noite não pescaram nada. Capítulo número 5, versículo número 5 de São Lucas. Simão respondeu a Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Não é isso que São João diz? Naquela noite não pescaram nada. Então nós temos um paralelo aqui com essa passagem de João, lá no final do seu evangelho. João é o último, mencionando uma outra passagem que nos relembra muito esta, que está lá em Lucas. Aí não fizeram nada, mas Pedro então disse, ele que era o pescador por excelência, então nessa época, ele era pescador mesmo, de verdade, de profissão, era assim que ele ganhava a vida, ele conhecia mais Jesus. Jesus era um carpinteiro, não era pescador. Então Pedro diz, olha aqui, nós não pescamos nada durante a noite, que é o momento adequado para fazer a pescaria. Mas, como és tu que estás falando, nós vamos fazer exatamente o que tu dizes. Isso não nos lembra também o próprio Lucas, contando a história de Nossa Senhora? Faça-se em mim segundo a tua palavra. E não vai lembrar Jesus no Horto das Oliveiras, Senhor, afasta de mim este cálice, mas que se cumpra em mim, não a minha, mas a tua palavra, a tua vontade. Vejam que as coisas estão todas imbricadas, não é? Aí a beleza da palavra de Deus. Muito bem, então eles foram. Se lá em Lucas eles não pescaram nada, Pedro diz, Simão diz para Jesus, mas porque tu estás dizendo para eu jogar a rede, de novo nós vamos lá. Vamos fazer como tu dizes. Por quê? Pedro vai dizer mais tarde lá em São João, para onde iremos nós? A quem recorrer? Só tu tens palavras de vida eterna. Está longe esse dia, quando Pedro diz isso para Jesus. Porque tu estás falando, eu vou jogar as redes. Eu sei que você é um carpinteiro e que você não entende nada de pesca, mas você entende da palavra. Como é que estamos nós, hein, hoje? Quando Jesus nos diz, joga a rede aqui, será que a gente joga a rede ou nós vamos primeiro ponderar conosco mesmo? Vamos só pesar numa balança o que Jesus está falando e o que nós estamos falando. Jesus nos fala no coração. Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, que é a palavra do Cristo ressuscitado? Ele que é o mesmo e é o outro, que fala lá no fundo do nosso coração, para nós jogarmos a rede. O que nós fazemos? Fazemos como Pedro ou fazemos como nós queremos? Isto é um motivo de reflexão, que nós poderíamos aproveitar um pouquinho aqui nessa Páscoa. Reflexão nesse bate-papo com Jesus de todo dia. É na oração. Aquela oração individual, aquela oração que a gente faz em qualquer lugar, de preferência, num lugar silencioso, como Jesus diz, no nosso quarto. Mas o quarto para Jesus quer dizer o coração, que é onde ele está. Vivo, hein? Ressuscitado. Será que nós estamos mantendo esse diálogo permanente com ele, que é Deus? É o Filho de Deus, é Deus com Deus. Bem, mas voltemos a São João 21, não é? Que nem é mesmo de São João. Então foram eles. De manhã, quando começava a clarear, não pescaram nada. Quando começava a clarear, nada. O original diz que estava escuro. Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era Jesus. Jesus estava
começava a clarear, mas ainda estava escuro. Eu acredito que de Jesus emanava uma luz. Acredito nisso. Lembram da transfiguração? De Jesus emanava uma luz, porque ele já está ressuscitado. Ele já é o outro, sendo o mesmo. Aí ele diz assim: aí pessoal, não é isso não. Na realidade ele chama: ô meus amiguinhos, vocês pescaram alguma coisa? Pergunta retórica, porque ele sabia que eles não tinham pescado nada. E ele sabia também que aquilo ali se lembrava aquela outra passagem que nós vimos lá em São Lucas. Pescaram alguma coisa? Responderam eles: nada. Deve ter sido Pedro que respondeu: nada. Não pescamos nada. Igual a outra vez. É a mesmíssima coisa. Diferem os detalhes. Mas a situação em si é a mesma. A pesca que não dá em nada. Joguem a rede do lado direito, exatamente o que ele falou lá atrás em Lucas. Joguem a rede do lado direito do barco e vocês acharão o peixe. Eles tinham pescado a noite inteira, rede para a direita, rede para a esquerda, rede para a esquerda, rede para a direita, rede para o norte, rede para o sul, tanto faz. É a mesma coisa que acontece conosco quando saímos à cata de Deus, à cata do Cristo, e procuramos à nossa frente, por trás de nós, do nosso lado, no norte, no sul, no leste, no oeste, e não encontramos, porque não o buscamos com o coração, que é onde ele está. Isso foi o que aconteceu com Santo Agostinho. Procurou Jesus, procurou Deus em todos os lugares, a verdade, que era Deus, e não encontrou, até que finalmente ele descobriu Deus no seu coração. Tu estavas tão perto de mim e eu não te vi. Tu estavas até dentro de mim e eu não conseguia te enxergar. Por quê? Porque ele estava com olhos e os sentidos numa outra coisa, mesmo buscando Jesus. Pois então que seja assim, mas vamos achar Jesus no coração. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes. Exatamente o outro lado. Lá em Lucas diz que quase arrebentava a rede. Muito bem, quase arrebentava a rede. Então eu disse que o barco representava o quê? A igreja. Pedro é Pedro. É o comandante da igreja. E a igreja lança a sua rede em todos os lugares. A rede representa o quê? A palavra que é lançada em todos os continentes, em todos os lugares. E os peixes que vêm em grande quantidade são as pessoas que são pescadas. São aqueles que se deixam atrair pela palavra, como nós, e querem viver uma vida consonante com a palavra de Deus. Nós somos os peixes caídos nessa rede. Por isso Jesus tinha dito para Pedro: tu és pescador hoje de peixe, mas amanhã tu serás pescador também, mas de homens. Está aqui. Pedro, o pescador, que vai ser o pescador de homens. Foi isso que João quis contar nesse capítulo 21, mas vai querer contar também uma outra coisa, que era importante, mas nós não vamos lá não. Só quero completar dizendo o seguinte: aí, o discípulo que Jesus amava, que a tradição diz ser o próprio São João, esse que escreve isso, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Ao ouvir isso, Pedro não teve dúvida, vestiu a capa, pois estava nu, e se jogou na água. Isso também tem uma significação, mas eu não vou entrar nela agora. Se jogou na água. Os outros discípulos foram, puxaram o barco, etc, etc, etc. E vai dizer ainda esta passagem que no final
Eles viram Jesus, então Jesus disse, tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar, porque Pedro descobre que é Jesus mesmo que está lá, e Jesus está o quê? Assando o peixe. Se fosse um fantasma, não estaria fazendo nada disso, mas ele era de carne e osso, era o próprio Jesus que eles tinham conhecido, que estava lá, assando o peixe para comer. Então ele quer provar com isso que ele é o mesmo, mas é outro. É o mesmo e é o outro. O outro é o mesmo Jesus. Um fantasma, ele vai dizer, não come peixe, não come pão, não come nada disso. E mais, eles vão saber de Jesus porque ele partilha. Então Jesus chama para partilhar. Eu quero que você esteja comigo, mas para que você divida isso que você recebe com os outros. Porque senão não tem sentido você guardar só para você. O que vem de Jesus vem para os outros. Por isso nós estamos aqui. Por isso que nós queremos nos revestir da palavra de Jesus. Por isso que nós queremos tê-lo conosco todos os dias. Então vocês estão vendo, não é um fantasma não. Vocês estão vendo uma pessoa de carne e osso como vocês. Que come, que bebe, que brinca, que dança, que joga bola com vocês. Quando Simão subiu à terra e puxou a rede, descobriu que havia 153 peixes grandes, e mesmo assim ela não arrebentou. E Jesus disse, venham comer, venham comer. E ninguém tinha coragem de perguntar quem era ele, porque sabiam que era o mestre. Mas estavam apavorados, porque ainda era noite. Ainda não estavam tomados pela fé, a fé verdadeira. Muito se falou, antes que a gente termine, dessa quantidade que João registra como sendo 153 peixes. Há estudos que falam disso, daquilo outro. Bom, isso foi traduzido para o latim por São Jerônimo. E São Jerônimo, que não apenas traduziu, mas explicou a tradução que ele tinha feito, o que era isso? Por que ele chegou a concluir 153 peixes? Porque na época de Jerônimo, estudiosos gregos, os gregos eram os maiores conhecedores das coisas da vida, né? Da história, enfim, da física, da matemática, eram os mais sábios. 153 biólogos, quer dizer, nesse caso, zoólogos gregos, 153 zoólogos gregos já haviam chegado à conclusão, naquela época, que havia 153 espécies diferentes de peixe. Então, ao registrar 153, João não está fazendo isso para dizer que eram 153 por causa dos nós, não. Quer dizer que a igreja se expande por todos os lados. Atinge a todos. Aqueles 153 peixes grandes representam a igreja, a famosa pescaria que a igreja vai fazer ao longo dos séculos. E que continua até hoje. A igreja chegou a todos os continentes. Olha aí os peixes grandes. Todos os continentes. Começando com quem? Com aqueles 11 primeiro, depois entrou Matias, mas aqueles primeiros discípulos de Jesus. Nessa época aqui eram 11, porque o Judas Iscariotes já tinha ido, né? Então, eram os 11. E foram esses que se espalharam pelo mundo. A esse se juntou um outro, a quem a igreja deve muito do que ela é hoje, eu diria a maior parte do que ela é hoje, espalhada pelo mundo. A palavra de Deus se espalhou. É Paulo apóstolo. Paulo apóstolo. Se não fosse esse. E nós aqui ainda vamos aproveitar para estudar uma partezinha de Paulo. Um pequeno texto, mas profundamente rico. Somos um desses 153 peixes.
Somos um. Aqui o nosso grupo. Caímos na rede de Pedro. Pertencemos à rede de Pedro, à igreja. A igreja que foi fundada pelo Cristo. O Cristo que morreu e ressuscitou. O Cristo que está vivo entre nós. Mas principalmente o Jesus de Nazaré, que está vivíssimo no nosso coração. Dentro de nós. Jesus não quer ficar apenas na beira do lago. Ele quer ficar dentro de você. Jesus não quer ficar comendo sozinho. Ele quer que você coma. E por isso, ele se deixou ficar entre nós em forma de alimento, que é a Eucaristia, que é a hóstia. É o corpo sagrado de Jesus. É a espécie sacramental de Jesus. Nele estão Jesus, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso também. Jesus que se deixa partilhar, que quer que nós partilhemos. Jesus que se abre para nós, para que nós o acolhamos, para que nós, com Ele dentro de nós, nos abramos para os outros, saiamos para os outros. É a igreja em saída sinodal de que falou o Papa Francisco, é isso aí. Não temos que nos fechar dentro de nós. Temos que levar a todos os nossos conhecidos, sem nenhum megafone, principalmente pela nossa maneira de ser, pela nossa crença, temos que vivenciá-la no meio dos nossos irmãos todos, a fim de que eles, vendo a nossa fé, sentindo a nossa fé, eles possam dizer conosco, verdadeiramente, Jesus ressuscitou e está vivo em nós. Nós vamos continuar na estrada de Jesus no tempo pascal. Até a próxima, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude nessa caminhada sempre, de mãos dadas a ela, a São José, digamos, em homenagem a ela e ao Cristo em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.